Alocação dos recursos não reutilizáveis, ou seja, aqueles recursos que permanecem após a conclusão da atividade, após a conclusão da produção ou do projeto. Falamos aqui de materiais e insumos. Nesse caso, é possível também pensar em verificação de totais custos na hora do cálculo dos agendamentos de início e término dos trabalhos. A alocação de recursos humanos e equipamentos, os reutilizáveis, já foi feita. Agora vamos fazer a alocação dos materiais ou dos insumos. Nós já temos aqui alguns materiais cadastrados e é claro que eles já têm o seu custo. A ligação entre os recursos, não a alocação, mas a dependência do consumo de material pelos recursos reutilizáveis ou do consumo de recursos financeiros desses outros, eles já foram montados. O que nós vamos fazer aqui agora não é dizer que o material está necessário para um recurso humano ou para um equipamento. Nós vamos dizer agora que as atividades consomem materiais. Então vamos dizer aqui que propriedades, nós vamos alocar nessa propriedade, dessa atividade, os materiais que ela precisa para realizar o seu trabalho, para construir alguma coisa. Materiais ou kits de materiais, e aqui o princípio é o mesmo. Nós temos aqui vários materiais, eu vou colocar basicamente 2 materiais aqui. E esses 2 materiais, na atividade, podem ser consumidos da seguinte maneira. O material A, ele precisa de pelo menos 1.000 a cada vez que a atividade for executada. Então, para que ela seja executada, precisa de 1.000. Ela gasta por hora, na sua produção, de 2 unidades, 2 quilos, 2 metros desse material. E a cada vez que é produzido uma unidade dessa atividade, supondo que seja uma estrada, a cada quilômetro é consumido 100 unidades, um exemplo aqui, 100 litros de água, 100 metros cúbicos de água por quilômetro. Por hora, na produção dessa estrada, por quilômetro, não, mas por hora, são 2 metros cúbicos de água. E só para começar o quilômetro, precisamos gastar 1.000. Então, são coisas específicas que a gente pode colocar aqui como alocação do recurso. Vamos dizer, então, que o material A tem esse tipo de consumo. Já o material B é um consumo diferente. É um consumo fixo por quilômetro, aqui num exemplo ilustrativo, que é 5.000 metros cúbicos de água, 5.000 toneladas ou 5.000 sacos. Só que a distribuição é a seguinte, ele usa 2.500 no começo, não, 2.000 no começo, e ao final 1.000. O restante é distribuído ao longo do tempo da produção. Então, profile aqui é o perfil de distribuição desse insumo, desse material. Os 5.000 serão rateados no tempo da seguinte maneira. 2.000 no ato, 1.000 ao final, e os 2.000 que faltam aqui serão diluídos ao longo do tempo da atividade 1. A atividade 1 dura ou demora um tempo. Nós vamos ver como é que isso se distribui ao longo do tempo. Então, aqui eu vou aplicar o material B. Isso foi na atividade 1. Para simplificar, eu vou distribuir o material de 1 a 5, de 2 a 5, de forma mais simples. Eu vou dizer que todas as atividades de 2 a 5 consomem material, e é o material C, de forma por hora. São 10 unidades por hora. 10 quilos, 10 litros,
10 metros quadrados por hora. E na atividade 6, eu vou associar um material cuja distribuição é fixa, porém atende a um perfil bem particular. Ele vai ter um consumo de 20% no início, 20% ao final, e durante a vida distribui o restante. Então o material vai ser o material A. Serão, por exemplo, 10.000 quilos, 10.000 metros quadrados, da seguinte maneira: 2.000 no começo, 2.000 ao final. 20%, 20%, sobrando 60 para ser distribuído ao longo dele. E com os gráficos poderemos ver o perfil de consumo dos materiais, da mesma maneira que já falamos sobre o gráfico dos recursos reutilizáveis. Bom, se temos os materiais aqui, abrindo nós encontramos o recurso reutilizável. Então, onde está o material? Botão direito, expandir ou compactar materiais. Expandir ou compactar materiais. Expandir ou compactar materiais. A supervisão é uma rama que eu não usei material. Na atividade 6, expandir ou compactar materiais. Eu vejo, então, além dos recursos humanos, ou reutilizáveis, ou equipamentos, eu vejo também os materiais utilizados na atividade. Como nosso foco aqui é material, eu vou deixar apresentando só o material. Claro que podemos fazer o modo 12, só para mostrar coisas específicas e assuntos específicos de material. Eu errei o modo 12, vou consertar ele aproveitando para mostrar o recurso de ajuste de layout. Aqui nós temos, esses elementos. Nós estamos interessados em ver material. Material é mostrar colunas de materiais na atividade. Então, materiais, consumos de material A, B, C, consumos fixos, consumos por hora e consumos por unidade produzida. E também o consumo total, remaining. Então nós vamos ter muitas colunas aqui, que poderiam ser preenchidas aqui, ao invés de preencher nas folhas. Nós temos aqui, então, uma visão de produção do lado direito, sem a sequência, e vou preservar essa informação, esse modo, de maneira que eu possa enxergar aqui os recursos que foram totalizados na atividade. Observa que nós temos aqui na atividade o resultado dos materiais. Nós não vemos nessas colunas os materiais, e sim os seus resultados totalizados aqui. 100 para o material A, por volume, 2 por hora. Aqui nós não temos consumo do material B por hora. Aqui nós temos o consumo do material fixo A. Ele é fixo e tem um profile. Então, o material A tem um profile. Então, eu podia botar aqui também uma coluna mostrando a maneira de distribuição, profile aqui, do material A. Reajustando o modo, para que todos caibam na tela. Temos aqui, preservando esse modo para não perdê-lo, temos aqui 20% ao início, 20% ao final, isso tudo aqui do material A. É possível alocar diretamente aqui ou através da janela de apoio do formulário. De mesma maneira, podemos ver do projeto o consumo de materiais, o uso de materiais. Da mesma maneira, podemos
expandir todos os materiais desse projeto, lembrando que aqui nós vemos o que é usado, mas não vemos os valores parciais. E no projeto vemos que todos os materiais utilizados no projeto vão aparecer de A a C, embora na atividade 1 só tenha de A até o B. No projeto aparecem todos os materiais e todos os totais. Então, o agendamento, nesse caso aqui, por restrição de recursos humanos e equipamentos, e agora calculando os valores financeiros e também os valores materiais. Lembrando que, por exemplo, o material A, ele é utilizado na produção da atividade 1, na produção da atividade C, mas ele também pode estar sendo consumido pelo recurso A, recurso B, ou equipamento A ou equipamento B. Essa modelagem, então, permite que quando nós pedirmos um diagrama ou uma forma planilhada em gráfico, não dos recursos humanos, mas do material A em quantidade, na previsão de semana, nós vamos encontrar um gráfico que para cima é azul, então vou colocar azul como positivo, consumo, e reajustando as dimensões, eu vou preservar um novo modo, o modo 14. Vamos trazer isso para cá. Vamos trazer o bioma para as datas, redistribuindo aqui, e temos o consumo dos materiais, material A, durante as semanas do projeto. Nós vemos que ele é consumido aqui, ou seja, se houvesse um programa de entregas, seria conveniente, aliás, o programa de entregas deveria ser feito por mês. Então, poderíamos mudar a programação do parâmetro aqui, ao invés de semana, colocando para mês. Então, nós teríamos 10.000 esse mês, 26.250 para esse mês de janeiro. Isso vale para o material B, material C. Aqui nós estamos vendo ele de forma acumulada, deixa eu ver, é de forma mês a mês. Mês a mês. Se nós quiséssemos ver acumulado, seria uma curva de consumo desse material A. Não é o nosso caso. Se nós temos, então, consumo de material, poderíamos também ter a inclusão, aporte, chegada de material. Consumo está sendo positivo, o aporte seria negativo. Vamos ver isso mais na frente. Temos um gráfico do material A e também temos condição de ver, View, Diagram, Activity Gantt, não, Resource Gantt foi no passado, Material Gantt, nós veríamos o Gantt de materiais. O que é o Gantt de materiais? É aonde o material A é utilizado. Aonde o material B é utilizado. E aonde o material C é utilizado. Então, nós conseguimos ver a disponibilização, não o consumo desse material ao longo do tempo, e se houvesse uma entrada de material, a disponibilização do material ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o cálculo do agendamento do tempo, e aqui também nós temos o dinheiro, que normalmente leva o cálculo dos materiais, e também temos o cálculo dos materiais se houvesse uma nova totalização. Claro que aqui, nesse momento, a gente pode resgatar aquelas informações que nós queríamos. Vamos ver aqui, mostrar colunas dos materiais. Nós temos quantidades, onde estão?
quantidade de consumo por hora, por todos os elementos aqui. Fixo por hora, o volume produzido e pelo perfil. Então vamos ver aqui essas colunas. Para o material A, na atividade 6, para o material A, na atividade 1. E aqui nós vemos que na atividade 6 ele tem um perfil por atividade, coisa que a gente não via antes na totalização. Então, com isso nós conseguimos explorar bastante os recursos gráficos e planilhados. A gente alocou os materiais na produção da atividade e, eventualmente, nós conseguimos também colocar os gráficos de consumo do material, colocando o material A para ficar igual àquele outro modo que nós criamos. Por mês, ajustando aqui para que as coisas fiquem dentro de uma visualização adequada, por mês, guardando esse modo, vai ser o modo 16, ou layout 16, e quando nós estivermos lá no Activity Gantt, podemos chamar o modo 14, que não foi preservado devidamente, vamos preservá-lo agora. Aqui estava em semana, temos que colocar em mês, como estava antes. A alteração do modo sem preservá-lo causa um retrabalho. Então, preservando o modo 14. E mudando para o material, o Gantt de materiais, podemos ver o modo 16. Então, as informações gráficas aparecem, a alocação sendo aonde o material é utilizado ou o que é utilizado na atividade como material. A alocação dos materiais e dos insumos foi feita aqui, e a título de exemplo podemos colocar a entrada de materiais. A entrada de materiais, é claro que não é dentro das atividades de consumo. Seria numa atividade de apoio, chamada, vamos botar no modo 1, seria uma atividade de aporte de materiais, ou suprimento, alguma coisa assim. E ela dura só um pouquinho, ela dura um dia, que é o dia em que chegam os materiais. Então, botão direito, propriedade, ela existe, a atividade anda logo após o início, ela dura apenas um dia, que é o dia da chegada, e como recursos de materiais, ela tem todos os materiais. Ela tem de A a C, e numa quantidade que eu imagino que deve ser fixa e é negativa, atendendo a demanda do projeto. Lembrando que a quantidade chegou e é fixa, mas a quantidade que chega, ela pode chegar em parcelas. E as parcelas podem ser chega por hora. Então, é uma coisa interessante a analisar na modelagem. Se são todos negativos, nós podemos ver aqui que o material chega, início manda para ele, e ele manda para o término. Assim a rede fica fechada, calculada, e se houvesse um balanço de materiais, nós veríamos, talvez no módulo 14 ou no módulo 12, veríamos aqui os materiais A, B, C, só que dessa vez, como entra material e sai material,
o cálculo de contabilidade de estoque, é um xerifado aqui, diz entrou, saiu, sobrou 13. Entrou, saiu, sobrou 45, ou seja, parece que entrou muito mais material que o necessário. Entrou 50 mil e a atividade gastou 26, a atividade gastou 10. Entrou 50 mil, a atividade... A gente poderia ajustar isso aqui para menos 40 mil, e a minha alocação aqui está sendo feita na tabela e não no formulário. E aqui a gente está com uma entrada de 5.500 negativo, e aqui uma entrada de 45 mil. Quando nós fizermos o novo balanceamento de cálculo, vamos encontrar, deixa eu ver, não, aqui está muito alto, então aqui eu posso botar menos 6 mil, alocando 6 mil entrando, paga o consumo e ainda sobra 750 unidades. 5 mil paga o consumo, sobra 500 unidades. 40 mil paga o consumo e sobra 3.500 unidades. Então aqui nós temos, preservando o modo, essa imagem. E se nós olhássemos o diagrama de materiais, também veríamos essa novidade, aonde os materiais são utilizados. ABC, aporte de materiais e aporte de materiais. Nós veríamos aqui no projeto um nível de consumo. E nós veríamos agora o gráfico geral, entrando 40 mil, saindo 10 mil, saindo 26.550. Esse entrando é negativo, aqui aparece vermelho. Para compatibilizar e ficar mais didático, eu posso inverter. Eu posso dizer que consideraremos entrada como positivo, saída negativo. Só para ficar didático, entrou 40 mil nesse período, sai 10 mil nesse período, sai 26 mil nesse período. Eu poderia até fazer um outro gráfico aqui, mostrando o balanceamento de materiais no geral, do material A, acumulado, entrando, saindo, você tem o fluxo de estoque. Hoje temos 40 mil. No final ficamos com 3.750 de saldo. Acreditamos que já demos uma overview no que diz respeito à alocação de materiais, insumos, recursos reutilizáveis.